Boa noite, que alegria estarmos juntas novamente. Hoje com um tema especialíssimo. Você já passou pelo Vale da Sombra da Morte? Você já teve medo? O salmista fala que ainda que ele passe, ele não temerá. Mas às vezes a gente não enxerga esse fim, às vezes a gente perde a esperança. Mas antes da gente entrar a fundo no nosso tema, eu quero lembrar para você do nosso Instagram, que é o @Mães da Aliança. E o nosso e-mail, que é o mãesdaliança@ippinheiros.org.br. É sempre muito gostoso receber os comentários de vocês, os e-mails, ter um pouquinho mais de contato e conhecer vocês, e também lembrar que o nosso chat está aberto. Fiquem à vontade para comentar, para contar para a gente de onde vocês estão assistindo, se vocês já passaram por isso, se já tiveram alguém próximo que tenha vivido a mesma coisa. É muito gostosa essa troca. E vamos um pouquinho mais a fundo do nosso tema. Vale da Sombra da Morte é um lugar que ninguém quer passar. É um lugar que ninguém quer chegar. Mas fato que quando a gente está passando por um vale, Deus nos trata, Deus nos molda, Deus revela tantos pecados e trata o nosso egoísmo, o nosso controle, e nos coloca aos pés dele verdadeiramente. É quando tudo diz que não é possível, que Deus entra e diz que Ele é quem diz o que é possível, porque Ele é o Deus dos impossíveis. E para a gente falar sobre isso, hoje estamos aqui eu, Sandra. Que saudade, Sandra, da gente junto no programa, né? A gente se vê na igreja, mas fazia tempo. Fazia tempo que eu não estava aqui com vocês, saudades também. E a Márcia, que eu vou ser uma mera coadjuvante aqui nesse programa, porque é tia e sobrinha, gente, então esperem muita conexão. Seja bem-vinda, Márcia, se apresenta para quem está em casa. Eu que agradeço de estar com vocês. Eu sou Márcia Bittencourt, casada com Gustavo há 21 anos, e eu sou mãe do milagre que a gente vai poder dividir hoje, a Isabela. Que bênção, que gostoso. E Sandra, quando você pensa assim, passar pelo Vale da Sombra da Morte, o que vem na sua cabeça? Terror, né? É bem isso. Terror. Porque o Vale da Sombra da Morte não é a morte, é a assombração da morte. É aquilo que fica te assombrando. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Né? E passar por esse vale não é fácil, e só mesmo com Deus, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, doída, né? Sofrida, e você não sabe quando vai terminar. Você só sabe que vai terminar, mas não sabe quando. Uhum. E eu vi a Márcia passando por isso, né? Márcia é minha sobrinha, para quem não sabe, né? E eu vi a Marcinha passar por isso e guerrear junto com Deus, né? Lutando pela vida da filha dela e pela vida dela também, né? Porque ela também corria risco de vida, de morte nessa gestação. E eu queria que ela contasse como é que foi o início da gestação e essa internação, né? Conta pra gente, Marcinha. Conto sim. Então, na verdade, foi uma grande surpresa, porque eu tive um descolamento de placenta, que eu precisei ficar deitada, né, em casa de repouso, e a minha médica tinha pedido para não fazer esforço nenhum. Só que no meu caso, eu estava dormindo. Então, assim, eu falo até que eu não tenho culpa de nada. Porque eu dormindo, eu não estava fazendo nenhum esforço. Foi quando a minha bolsa estourou. Eu tive a bolsa rompida com 18 semanas de gravidez, né? E aí eu saí correndo, porque qualquer intercorrência tinha que ir direto para o hospital. Então saímos correndo para o hospital. E quando a gente chegou no hospital, já o cuidado de Deus, a minha médica que cuidava de mim estava de plantão. E aí quando chamaram ela, me lembro dela vindo até mim, muito branca, ela já é bem branquinha, mas ela tinha cor de lábios, dos lábios, assim, tava muito branca, quer dizer, muito nervosa.
E foi uma situação muito angustiante, porque todo mundo teve que correr, fazer as coisas muito rápidas, né, para ser algo assim, mesmo de internação, para me internar, e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, né, só fui entender mesmo depois de uns 2, 3 dias, que foram me explicando, eu tive que assinar um papel, me responsabilizando, pela minha vida, porque o protocolo seria eu tomar uma medicação para abortar minha filha, Uau. né? E aí, se eu não abortasse ela, eu teria que ser responsável por essa atitude. E eu assinei, eu falei, olha, se a minha filha tá aí, tá batendo, né, tá tendo os batimentos, tá tudo, eu vou ficar, eu vou cuidar. E com isso, o mais importante, assim, foi a minha igreja, que me abraçou em oração, minha família, que me abraçou, a família do meu marido, meus amigos, e foram comigo até o dia, até hoje eu posso dizer, né? Que a minha filha fez recentemente 15 anos, então até hoje eu posso dizer que todos estiveram comigo, foram fundamentais no meu processo. De passar pela sombra da morte, né? Porque só mesmo quem teve a real ideia, né, da seriedade do meu caso foi a minha médica. E aí as dúvidas vinham, eu ficava perguntando, e aí quando você fala, né, sobre o tempo de espera, o meu tempo foi muito longo, né? Eu fiquei 73 dias internado, sempre com negativa, né? De que a gente não sabe se a sua filha vai nascer. Se ela nascer, ela pode ter vários problemas, ela pode nascer sem dedos, pode não respirar na hora do. Eles tinham todo o cuidado para eu não criar esperança, né? E aí, nesse momento, entra, eu acho muito importante, fundamental, a nossa fé. Porque a gente vai lidar e crer contra a esperança, né? Que é aquilo tudo que a gente aprende, a gente vai à igreja, a gente estuda a palavra, muitas vezes a gente só quer ver a fé nas coisas boas, né? Mas quando vem o vale, que a gente realmente testa quem o Senhor é e como Ele age nas nossas vidas. E graças a Deus eu me senti muito assim, sem querer me aprofundar muito, porque tudo que eu me aprofundava era coisa muito negativa, Sim. né? Que não daria certo. Tanto que o meu caso foi o primeiro caso dentro do hospital que deu certo, para a honra e glória de Jesus. Amém. Então, Que coisa linda. Eu já tô me segurando para não chorar no começo, né? Mas tudo bem. temos muito o que celebrar. Quando ela fez 15 anos, eu só falava isso. A gente tem muito o que celebrar. É verdade. Tem que celebrar todos os momentos. Não dá para perder uma Todos os celebração. Não, É a verdade. gente não perde. Mas é interessante que a Sandra, quando escreveu o roteiro, ela se baseou no Salmo 23, né? E, de fato, nessas horas, se a gente não se apegar ao nosso pastor, não tem, né, Márcia? Não tem para onde a gente correr. A gente precisa estar agarrada naquele que é o Criador e o dono de todas as coisas, mesmo quando a gente não crê, né? Porque eu tô vendo você falar assim, eu tive que ter fé, mas eu tenho certeza que você passou por momentos de incertezas apesar da fé, né? Sim. E eu queria perguntar, como é que foi passar por isso? Como é que foi sentir a presença de Deus ali te cuidando, o seu marido, como é que foi a questão do apoio que ele te deu ali, né, nesse quarto, porque 70 dias no hospital, uau. E na horizontal. Exatamente. E na horizontal. E o meu marido, ele é muito grande, coitado. Ele afundou lá o sofá do hospital, tiveram que fazer uma adaptação para ele poder ficar ali, mas ele não abria a mão de ficar comigo. Isso foi muito lindo, assim. Eu digo para o meu marido que qualquer situação que a gente passe hoje, ele já me provou tudo que ele podia provar no período em que eu fiquei internado, porque as pessoas queriam ficar comigo, dormir comigo, e ele falava, não, eu não quero deixá-la aqui sozinha. Ele não me deixou nenhum momento, ele era meu guardião mesmo, porque eu não podia pegar infecção. Então, assim, é muito importante você ter
uma pessoa no mesmo propósito que você, né, Ali? O meu marido, graças a Deus, também é cristão, ele é uma pessoa que experimentou muito o sobrenatural de Deus nesse período, porque ele fala que depois do nascimento da Isabela, ele foi bem no profundo, né? Porque ele sempre foi, ele é advogado, então advogado meio, né, vai até quer sempre ver o lado negativo para poder se defender, e ali que a gente não tinha, né, respostas, muitas vezes, nem nada para se defender. Então a gente teve que realmente viver o sobrenatural, e a gente viveu em vários momentos lá no hospital juntos. Então ele foi fundamental, tanto ele, minha família. E quando você falou de pastor, né, o pastor de Jesus Cristo, mas eu também tive muito apoio do meu pastor, que foi um dos primeiros a me visitar. E ele me deu uma palavra muito, assim, a gente sempre lê o Salmo, vocês falaram Salmos 23, mas o Salmo 139, ele leu para mim quando a gente é formada, né? Antes mesmo de nascer, Jesus já conhece, está escrito no livro da vida todos os dias. Aquilo ali, para mim, foi um divisor de águas também na paz desse processo. Porque a gente colocava diante de Deus assim, Senhor, se tu conhece, tu já formaste ela, tu é o dono da vida dela, você já tem os dias dela todos registrados no seu livro, então a gente vai confiar e vai crer contra a esperança, porque tudo que vinha pra gente era algo que nunca vi ninguém. Eu tive a doença, foi bolsa rota. Então lá no meu hospital, ninguém tinha tido eficácia, nenhum bebê tinha resistido, né? Todos os bebês não... Porque assim, o mais comum, que como a minha bolsa estourou com 18 semanas, o mais comum é o corpo expelir, né? Sim. E aí vira assim um aborto espontâneo. No meu caso, graças a Deus, eu consegui ficar 10 semanas, né? Ainda deitada, sem poder me mexer e com várias recomendações, fazendo exames, né, para ver se não pegava nenhuma bactéria por conta da minha saúde também, não só da bebê. Então, assim, a gente ia vivendo um dia de cada vez. E aí, o que vem lindo, né? Minhas amigas foram decorar o meu quarto e elas fizeram um calendário onde cada dia a gente ia colando as estrelas, igual como Abraão saiu da tenda, olhou para o céu e conta as suas estrelas. A gente trouxe esse contexto para a minha história no hospital e a gente colocou as estrelas como se fossem os dias que a gente ia viver ali. E o mais lindo é que as enfermeiras falavam: você já colou sua estrela hoje? Você já fez? Você já contou seu dia? Então a gente foi testemunhando isso também, né, com elas. E isso tudo foi a igreja me abraçando, minhas amigas me abraçando, minha família me abraçando. Isso foi muito importante no meu processo de Vale da Sombra da Morte, que eu realmente não estive sozinha em nenhum momento, nem longe de Jesus, que Jesus esteve presente comigo em várias situações. Quando eu fiz um exame na qual apareceu um probleminha no coração dela, e aí uma amiga minha me ligou, sem saber, que a gente fala sem saber, mas Jesus mandou ela me ligar e me falar um versículo de Isaías, falando assim: se eu sou o Senhor, como não farei o neném nascer, né? Depois eu tenho até essa referência de Isaías, foi uma coisa que me impactou muito quando eu estava indo para esse exame, que eu voltei desse exame muito angustiada, porque foi um exame que estava demonstrando muitas coisas não muito boas. E aí, quando eu retorno e recebo a ligação dela e ela fala: olha, Marcinha, Jesus mandou te falar isso, porque eu também, quando estava entrando para ter neném, eu estava muito angustiada. E aí, a minha sogra leu esse versículo para mim, eu queria ler esse versículo para você. E foi, assim, algo que transformou o meu espírito. Eu estava saindo de lá, do exame, com o espírito abatido, com o espírito, assim, já cansada, porque eu já tinha muitos dias de hospital, né? A luta já estava de bastante tempo. E como a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela nos traz alegria em momentos de tristeza, né? Então, para mim, foram muitos momentos com Jesus, assim,
que ele não estaria me deixando, que o meu pastor, nesse dia também que ele leu esse versículo, ele falou: Marcinha, você pode escrever tudo que você tem vontade, porque Jesus, ele tem todo o interesse em satisfazer os desejos do nosso coração. Se ele não fizer, ele vai dar paz a gente. Mas você escreve. E eu escrevi, assim, várias coisas que eu queria. E eu posso dizer para vocês que eu tiquei todas as coisas que eu escrevi. Nos mínimos detalhes, até o dia, como eu queria. E todos os detalhes o Senhor foi cuidadosamente, assim, foi muito cuidadoso em atender, né? Realmente foi uma experiência única. Marcinha, conta para nosso público como é que a presença dos seus amigos no dia a dia, né? Não naquelas visitas especiais, mas no dia a dia, como é que eles serviam de anjos, né? Os anjos na vida que Deus manda, né? E como também era a sua rotina, porque eu sei que teve até festa naquele quarto, né? Teve. Então, e como é que era? Como é que você se preparava para a festa? Que não podia se mexer, mas não podia me mexer. Então, como eu falei, eu acho que eu hoje tenho uma dimensão muito maior do que eu passei do que no momento que eu estava lá. Eu acho que, graças a Deus, Deus me deu essa não abriu muito o meu horizonte para eu não ficar muito. Isso foi muito importante, né? Eu tinha uma médica que se cuidava não só do meu corpo, mas também da minha mente, e graças a Deus ela também era cristã, e a gente alimentava o espírito também. Eu tive várias provas de anjos na Terra, né? Primeiro, essa minha médica, que ela era da nossa igreja, a gente não tinha tanto relacionamento, e hoje a gente é irmã. E ela ia todo dia no hospital passar consulta de manhã e de tarde. E a filha dela, na época, devia ter 5 aninhos, Ana Clara, ela não deixava a mãe ir sozinha. Ela tinha que passar para pegar ela, que ela tinha que ficar com a Isabela. E aí ela vinha, botava ela na minha barriga, e quem fazia, a gente fazia uma ultra de manhã e à noite para ver se a neném estava com o coração batendo. E ela ia, eu fazia a unha dela e tal. Então ela ia todos os dias. Hoje, elas duas são muito amigas. Eu acho isso muito interessante. Por mais da diferença de idade, mas elas têm um carinho mútuo desde a época da minha barriga. A outra situação é a decoração do meu quarto. Eles fizeram a decoração do meu quarto toda, com versículos, com as estrelas e balões, e as pessoas iam enchendo ali a minha vida com alegria. E outra situação assim, que eu não me esqueço foi num carnaval, que os meus amigos resolveram não viajar no carnaval e passar o carnaval comigo no hospital. Foram tantas pessoas que eu precisei mudar de quarto, porque como eu tinha problema com pegar qualquer tipo de infecção, como teve muito volume de gente dentro do quarto, precisei higienizar, e a gente levou uma manhã inteira para se mudar, porque a gente já estava morando lá quase 3 meses, né? Então foi uma mudança assim, muito grande. A outra experiência interessante é que outras mães que foram internadas depois de mim, as enfermeiras iam falando do meu caso. E aí meus amigos que me visitavam iam visitar essas pessoas. E eles sempre falavam que essas pessoas ficavam sozinhas no quarto. Não tinham pessoas para estar perto como eu, que não fiquei nenhum dia sozinha, nenhum. As minhas amigas fizeram uma escala para cuidar de mim, para me dar banho na cama, para fazer coisas íntimas até. E elas não deixaram minha mãe e meu marido sozinho. Entraram os meus tios, entraram minhas primas, todas tinham uma escala para cuidar de mim. Então, desde fazer minha unha, eu não podia depilar, não podia pintar cabelo, não podia fazer nada, mas para que eu tivesse com a minha aparência bonita, né, que eu não ficasse triste com aquilo. Então, elas se preocupavam muito com isso. E uma das situações assim que eu sentia muita falta era no domingo de manhã, porque na época ainda não tinha internet. Então, a gente não tinha os cultos online, que a gente podia do hospital ficar assistindo. Então, domingo de manhã era um dia que todo mundo ia para a igreja, e eu ficava lá sozinha, né?
Aí teve um dia que eu chorei e eu fiquei assim, Senhor, que saudade que eu tenho de ir na sua casa. Como é que a gente... eu prometo que quando eu sair daqui eu não vou faltar nem um domingo de manhã, nem um domingo à noite. Porque como é importante a gente estar na casa de Deus presencialmente, né? E aí a menina que estava limpando o meu quarto me viu chorar, ligou para essa minha médica. E essa minha médica chamou todo mundo da igreja para depois do culto ir para lá pro quarto, porque eu não podia ficar triste. Aí do nada eu vejo um monte de gente entrando no meu quarto. Eu falei, o que aconteceu? Viemos fazer o culto aqui com você. Então foram os detalhes muito legais. Agora, esse da festa, a 24ª semana era uma semana definitiva nesse processo que eu tive, porque se eu chegasse à 24ª semana, eu tinha sobrevida da bebê, assim, tipo, ela teria uma condição um pouco melhor do que antes. Aí eu tomava uma vacina para os pulmões, e aquela semana era uma semana muito importante. E naquela semana, meu marido fazia aniversário. E eu queria fazer alguma coisa para ele. A gente gosta muito de comemorar a data do nosso aniversário na data. E aí eu pedi para as minhas amigas comprarem, fazerem um café para ele lá e tal. E aí de noite teve bolo, todo mundo foi lá, meu pastor também foi, fomos orar. E aí eu pedi para me vestir, me puser para botar até a sandália, mesmo não podendo levantar da cama. Mas eu queria que pudesse sandália, afinal era uma festa, né? Meu marido estava comemorando mais um ano de vida. E aí a gente comemorou, a gente cantou e ele escreveu um texto que eu tenho até hoje, que é a coisa mais linda do mundo e que foi testemunho, assim, falado por muito tempo sobre como que é lindo a gente mesmo tá passando pelo vale, mas a gente está grata ao Senhor por todas as possibilidades que Ele está nos dando, né? Então, Ele nos deu muitas possibilidades ali. A gente viu o quanto a gente é amado, o quanto o Senhor nos ama, quanto a Isabela era amada, quanto a gente poderia estar passando aquele momento difícil, mas de uma forma leve, né? Então, esse aniversário foi muito marcante e esse aniversário depois, Jesus foi me dar lá na frente uma forma de trabalho na minha pandemia. Porque na pandemia, que tudo se fechou e eu trabalhava com eventos era uma coisa que parou, foi o primeiro a parar e o último. E aí eu me lembrei que eu queria fazer um café da manhã pro meu marido e eu não consegui nada. E aí, então, 2 anos depois, na pandemia, eu montei uma empresa de café da manhã. Para poder levar. Se eu tivesse uma empresa dessa naquela época, meu marido teria tomado um café da manhã melhor do que ele tomou. Então, você vê que Jesus não fica só lá, né? Jesus fica em vários momentos de dificuldade da nossa vida. A pandemia foi muito complexo, né? Para tantas pessoas que, como eu, trabalham autônomo, né? E foi algo que para mim, no início me gerou também uma insegurança, mas Jesus logo trouxe a minha memória e eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida na pandemia, porque as pessoas não podiam se ver, né? Era uma forma de eu chegar e poder tá trazendo a alegria que eu traria para o meu marido naquele momento, que eu levei, mas de outra forma. E a empresa dela chama Mimo para Você, né? E ela faz cestas de café da manhã. Que delícia! Especiais, com personagens, é super, super bonito, né? E é mimo, né? É um mimo mesmo. Quando alguém precisa dar um mimo para alguém, né? E aí a gente precisa realmente preencher o ambiente, né? Um ambiente, de repente, de angústia, como no hospital, ou de repente você está morando em outro país, né? E a gente quer estar presente, é uma forma que a gente está presente mesmo. Sim. E foi, assim, um presente de Jesus na minha vida. Jesus, mais uma vez, me abençoando. Ai, que coisa linda. Eu confesso que eu tô aqui, ó, me recuperando para não ficar chorando feio, porque eu tô só... tô aqui me segurando. Porque como é lindo a gente ver que Deus nos ama através das pessoas, né? Como é lindo a gente ver como Ele pode nos usar e quanto a gente pode aprender com a sua história, sabe, Márcia? De cuidado com os amigos. Como é importante que
às vezes a gente fica se segurando e pensando, será que eu vou? Será que eu falo? Será que eu ligo? Se a pessoa não quiser, ela não vai te atender. Se a pessoa não quiser, ela não vai te receber. Mas o nosso papel é amar, é entregar e reconhecer que a gente pode chegar e que a gente pode fazer diferença na vida daquela pessoa, né? Eu lembro de uma amiga que também teve um problema desse de gravidez, e eu cheguei lá, coitadinha, ela estava deitada, não sei se você precisou ficar assim, mas ela estava com as pernas amarradas para cima, porque foi a forma que o hospital tentou achar. Então, assim, pensa, é muito complicado. Essa pessoa quer uma companhia, né? Ela quer uma conversa, ela quer não pensar sobre o que ela está passando, né? Ela quer poder desfocar, e se tá sozinha, sobre o que você vai falar? Só sobre o hospital, porque é só enfermeiro, é só médico, é só fisioterapeuta. Então, os amigos tiram a gente dessa realidade, né? Então, que coisa linda. Quão abençoada você é. Eu esqueci de falar uma coisa muito interessante. Quando a gente fez a transferência de um quarto para outro, uma das meninas que estavam internadas, ela falou que as enfermeiras falavam tanto do meu caso, tanto da minha situação, que ela queria me conhecer. Só que ela estava deitada na maca e eu deitada na maca. Você acredita que os enfermeiros fizeram nosso encontro? Que legal! Isso é muito... A maca passou na porta do meu quarto, eles puxaram minha cama e a gente se conheceu. Então, assim, eu falava muito com ela porque tinha o telefone, né, interno do quarto. Mas assim, não, eu quero te conhecer, eu quero ver seu rosto. Aí eu falei, então tá bom, só que eu não posso levantar da cama, nem você. Então a gente fica deitado, e o hospital mais uma vez foi generoso e fez o nosso encontro, e depois a gente foi se encontrar na UTI. E ela teve gêmeas, eu tive a Isabela, e lá na UTI a gente ficou até a Isabela nasceu. Ela ficou tão impactada que a Isabela nasceu que uma semana depois as dela nasceram. Hoje a gente se fala, ela mora hoje na Holanda. Uau. E as meninas dela estão uma coisa mais linda, mas assim, para você ver que Jesus não é só os nossos amigos, né? Os nossos amigos são, assim, eu posso dizer que eu sou muito abençoada, porque os meus amigos são meus amigos desde, eu acho que pequena, né? Da igreja, desde de UCP, né? Foram esses meus amigos que ficaram comigo no hospital. Mas assim, ela se tornou uma amiga de dias de hospital também, e foi muito bonito também essa relação, e ela ficou muito impactada como é que os amigos da igreja eram próximos, e com isso a gente vai testemunhando também, né? Sim, com certeza. E você falou do versículo, versículo Isaías 66:9, né? Que fala assim: acaso não farei abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. Acho que é esse o versículo, né? Esse mesmo. Ele é lindo demais, lindo, e veio demais. Assim no momento perfeito para me trazer paz no momento que eu estava de angústia. E aí pensando, né, claro que essa foi uma experiência sua com Deus, de ver um mover sobrenatural ali, mas tiveram mais momentos? Você poderia contar pra gente um pouco mais do que você vivenciou da sua intimidade com Deus nesse período do hospital? Então, eu tive muitos experiências com Deus, assim, de conversas com Deus. E o que me ajudou muito, muito, a minha amiga levava, na época era CD, né? Levava CDs, eu ouvia muitas palavras do Hernandes Dias, e que ficou assim, tocava para repetir, era crer contra a esperança. Então eu sempre recomendo essa mensagem do Hernandes, que é uma fala muito importante, assim, pelo menos no meu processo, lá que Jesus falou muito comigo, assim, que eu tinha que crer mesmo quando estavam falando que não, que a última palavra vem do Senhor. No meu caso, né,
eu agradeço ao Senhor que eu consegui concluir, graças a Deus a Isabela não teve nenhuma sequela, nós ficamos 2 meses na UTI, foi um tempo difícil, assim, eu posso te pontuar várias situações de pessoas do meu lado que os nenenzinhos não resistiam, teve uma que veio perder o filho no Dia das Mães, uma coisa muito dolorosa. Depois eu fui convidada pela maternidade para visitar esses casos, que como eu era primeiro caso, né, positivo, com êxito, na maternidade, eu fui visitar várias mães, levar fotos da minha filha para ver que tinha dado certo e tal, e muitos casos também não deram êxito, porque são várias situações, né? São vários processos que você passa com o bebê prematuro, né? O bebê prematuro dependendo da quantidade de dias que ele nasce, ou com peso, isso, se for menino ou se for menina, isso tudo eu fui aprendendo, né? Faz diferença. As meninas na prematuridade, elas são mais resistentes. Eles falam isso, que eles têm mais resistência. Então, quando a menina nasce, a minha era menina, né? Quando a menina nasce com mais de 1 quilo, então eles não tinham perdido nenhum bebê com mais de 1 quilo. E a Isabela nasceu com 1,380. Então, isso já favoreceu também de não ser uma bebê muito pequena. Como meu marido é muito grande e a Isabela hoje é muito parecida com ele na parte física, ela nasceu um pouco maior, então isso também favoreceu. E aí o bebê, ela nasce e ele perde, né? E a Isabela chegou a 1,100, então ela nunca teve menos de 1 quilo. Então isso foi bom também, a gente sempre agradeceu a Jesus. Agora, tinha muitas complicações na UTI, que eram umas apneias, que podia mostrar alguma coisa no bebê. Eram dias de angústia. O neném nasceu, ótimo, não teve nada, ótimo, mas foram dias de angústia. Nós passamos 2 meses lá. Olhando para trás hoje, eu vejo que a Isabela não teve nada. Mas diante do lidar ali com vários bebezinhos, com várias situações, com mães perdendo também seus filhos, aquilo tudo vai mexendo com a gente. Sim. E eu falo muito que mãe não nasceu para ir para UTI, né? Para ver filho indo para UTI. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E eu sempre digo isso para o meu marido. A gente teve um chamado, creio, assim, porque a gente hoje conversa muito, a gente visita muitas mães, né? A gente fala do amor de Deus e a gente, como eu coloquei lá atrás com o meu marido, a gente orava falando: Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor é dono da vida da Isabela, o Senhor se o Senhor quiser que avance, a gente vai avançar. Se o Senhor não quiser que avance, nós vamos entender. E a gente se submeteu a obedecer e a fazer tudo que eles falavam que a gente tinha que fazer. E foi um tempo, assim, bem difícil, mas que eu olho para trás e só me lembro das coisas boas, graças a Deus. Eu não tenho recordações assim, desse tempo, não consigo me lembrar. Eu falo dessas coisas como, assim, experiências que eu tive com Deus mesmo. A gente fazia ultra toda semana e a gente tinha que ver. Essa história é muito legal. Eu tinha o furo na bolsa, né, na bolsa amniótica, o líquido saía. Então, eu ficava com o líquido saindo eternamente, né? Então, isso foi uma coisa que depois me prejudicou na minha saúde de mulher até. E aí o meu tio e a Sandrinha estavam numa reunião de oração onde tinha uma enfermeira do Albert Einstein que falou para eles assim: olha, não é nada comprovado cientificamente, mas tem dado muito certo beber água de coco. Que a água de coco faz com que o líquido volte através do xixi do bebê e vai enchendo. E isso era muito importante, o nível da água do líquido amniótico, para não gerar infecção dentro da minha barriga. E aí isso virou um fenômeno, né? Meu pai vinha com aqueles cachos de coco para dentro da... Eu tinha que beber, eu bebia 4, fazia xixi pra caramba, porque água de coco, né? Faz a gente fazer xixi e tal.
Mas a Isabela foi crescendo com o passar do tempo e ela mesma tampava o buraquinho. Então eu nem precisava repor tanta água de coco. Aí eu ainda falava assim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem remédio para tudo, né? Porque o coco foi o Senhor que criou, né? E muito obrigada a essa enfermeira benção que estava na reunião de oração e até hoje ela acompanha, que eu soube que ela acompanhou os 15 anos da minha filha. Até foi ela que eu falei do coco. Você foi uma benção da minha vida. E lá na festa dos 15 anos, o brinde era água de coco, porque não tinha nada mais assim simbólico na vida da gente que fez bem para nossa vida o coco. E aí a minha médica depois passou a receitar para as mulheres de bolsa rota e realmente funcionou. Então foram várias experiências, como que Jesus foi acionar uma reunião de oração para falar uma coisa que para mim... Então tem muito o agir de Deus em toda a fase da minha internação. Uau. Isso me mostra que o vale testa, mas também revela uma força que só pode vir de Deus, né? Só Sim. Deus mesmo para suprir tanta necessidade, tanta dificuldade. E eu vi, né? Eu fui testemunha, eu fui morar no hospital uma semana com a Márcia. Ela foi a única que meu marido deixou dormir, porque ele não deixava ninguém dormir. Ela foi a única que dormiu comigo, porque meu marido não deixava ninguém dormir. Foi uma honra mesmo, né? E a gente via, né, a alegria da Márcia e do Gustavo e a esperança no coração deles, mesmo nos dias tristes. E eu lembro que eu assisti um ultrassom aonde a Alessandra, a médica dela, de novo perdeu a cor nos lábios, né? E ela perdeu várias vezes, tadinha. E ela disse, Márcia, você vai tomar 3 cocos e depois de 1 hora e pouco eu venho aqui fazer outro ultrassom, né? E quando ela voltou, ela já tinha aumentado o líquido, né? Então a gente brinca que a Isabela nadou em águas rasas, né? Ela foi gestada em águas rasas, mas nunca com a cabeça para fora. Eram só as águas rasas. Graças a Deus, a gente nunca chegou no limite que pudesse dar infecção. Isso foi uma benção, né? Que nunca a gente precisou ficar nessa parte perigosa, né? Vamos dizer. Então, Jesus foi misericordioso também com isso. E conta pra gente, Marcinha, como foi quando você soube que a Isabela ia nascer? O que você sentiu? Qual foi a sua oração? Foi muito engraçado, porque eu comecei a sentir uma cólica que eu achava que era vontade de ir ao banheiro. E aí eu falei, eu tô com vontade de ir ao banheiro. Eu ia no banheiro, não conseguia ir ao banheiro. Aí aquilo foi aumentando, e a Alessandra tinha acabado de dar plantão, que ela trabalhava nessa maternidade, e ela estava indo em casa, né, indo para casa. Aí a gente ligou para ela mandou uma médica da emergência subir, e aí ela viu que eu estava tendo contração, né, eu tive que ficar acompanhando e tal. E assim, eu orava, mas eu não sabia que ela ia nascer. Eu achava que... Porque, assim, eu estava na 27ª semana, 27 semanas e 6 dias. Ia completar a 28ª, né? Faltava um dia para completar a 28ª. E eu estava certa que eu ia ficar no hospital até 32 semanas, que naquele caderninho eu tinha colocado para Jesus. Eu ia na 32ª semana. Só esse que Jesus não respeitou, antecipou um pouquinho. E aí não foi. Então eu tava assim, vai ser alguma coisa até eu ficar mais um pouquinho, até cumprir lá, que seria o máximo que eu podia chegar, com esse buraco na bolsa, seria o máximo que eu poderia chegar. E aí eu tinha certeza que eu ia chegar, eu tava super bem. E não foi, foi de madrugada, 6 da manhã, a gente passamos a noite assim, controlando tal, e 6 da manhã prepara tudo para neném nascer. O processo foi muito tranquilo, o nascimento da Isabela foi muito tranquilo, não senti dor nenhuma. Só teve um acontecimento com uma amiga minha da igreja,
E ela teve um problema muito sério na parte do nascimento do bebê dela. Teve um erro médico na qual o anestesista desmaiou. E aí ela sentiu muitas dores e a nossa igreja também estava com essas duas problemáticas, né, na parte de mulheres com filhos, eu e a Renata. E aí uma pessoa foi me visitar. Apesar de toda a blindagem que se tinha, essa pessoa passou pela blindagem, sentou no meu lado e contou todas as dores que essa menina passou, todas as situações que ela passou. A minha médica Alessandra, ela ficou assim furiosa, chamou atenção e tal, mas acontece isso também. Lá, aqui na igreja, depois da minha situação de passar bastante tempo no hospital, a nossa igreja foi toda treinada para visitação a hospitais, porque muitas vezes não é só você ter a vontade de visitar uma pessoa, mas você saber como se conduzir, porque isso pode gerar um problema, né, emocional na paciente. E em mim me causou uma situação muito angustiante. Aí eu me lembro que quando eu entrei para ter a neném, a Alessandra ficou me segurando a minha mão. Ela que ia fazer minha filha sair, mas ela falou: eu vou ficar segurando a sua mão até você tomar a sua injeção da anestesia, tá tudo bem, você tá sentindo que não tá sentindo nada, aí eu largo a sua mão. Então, mais uma prova dos anjos, né? Porque a Alessandra foi um anjo do Senhor na terra, uma bênção assim do início ao fim até hoje, porque é uma amiga minha irmã. Mas nesse período ela foi muito importante. E aí a gestação, tudo que eu tive na gestação, no parto e pós-parto, e até o crescimento da Isabela, foi uma bênção. Foi só o antes mesmo, porque eu não tive dor. A única coisa é que como eu fiquei 73 dias deitada, eu tive limitação para andar. Então eu levei um tempo ainda para andar, então eu fiquei de cadeira de roda por um tempo, assim, a minha mobilidade mexeu um pouco por conta desse tempo que o meu corpo ficou parado. E eu tendo uma bebezinha. Mas eu tinha uma rede de apoio, graças a Deus, e fui me recuperando. Foi tudo muito diferente daquilo que eu sonhei, porque também tem isso, né? A gente, quando a gente pensa, né, em ter um neném, e ora e coloca diante da vontade de Deus, a gente tem as nossas expectativas também, né? E todas as minhas expectativas eu não pude colocar em prática. Eu não pude andar num shopping com a minha barriga, porque eu fiquei a minha barriga inteira deitada. Ninguém me viu grávida. As pessoas falavam: ué, tu teve filho? Eu nem te vi grávida. Quem não passou comigo no vale do hospital achou até que eu tinha adotado Isabela, porque ninguém me viu. Porque era uma situação assim mesmo, né? Que a gente não usufruiu, eu não pude tirar aquelas fotos lindas, né, que toda grávida tira. Então, assim, eu hoje olho, eu vejo que, tipo, para mim isso hoje é muito pequeno perto do que Deus fez de transformação de milagre na minha casa, né? Mas a gente tem os nossos sonhos também, né? A gente também pensa em várias coisas. E eu falo sempre para as mãezinhas que estão internadas é que a gente muda a nossa história, a nossa circunstância, quando a gente para de olhar as coisas ruins e tenta olhar as coisas boas que Deus, mesmo em tempos difíceis, em tempos de vale da sombra da morte, a gente tenta, né, olhar para... É um exercício mesmo. Porque o Senhor, ele se agrada disso, né? O Senhor não se agrada da murmuração, o Senhor não se agrada do lamento, por mais que seja justo o lamento, ele vai ouvir, né? Mas quando a gente consegue render graças em tempos difíceis, eu tive a experiência realmente de, graças a Deus, no final a gente vê que valeu a pena, né? Todo esforço e toda situação que muitas vezes inesperada, a gente nunca ia imaginar passar por aquilo, não era nos nossos sonhos, mas é o caminho que o Senhor traçou pra gente, né? Você mandou umas fotos que depois a gente edita e passa as fotos, né? E como é que foi levar a Isabela para casa? Foi uma delícia. Foi muito bom. Ela ainda era muito pequenininha. Ela saiu da UTI com 2 quilos, né? Então, tipo, ela foi muito piquititica para casa. A gente foi muito temerosa para
casa, porque lá na UTI ela tinha, a gente chamava, tinha uma máquina que ficava pi, pi, pi. Eu falava, gente, como é que eu vou viver sem esse pipi? Será que a minha filha vai respirar? Será que vai... Tinha várias, a gente fica temerosa, muito temerosa. E aí eu consegui levar a enfermeira que cuidava da Isabela lá, ficar comigo uma semana. E eu fui um pouco mais, assim, me senti um pouco mais calma, porque era uma pessoa que estava bem acostumada a lidar ali com a UTI, né? E depois que a Isabela teve alta, eu fiquei sabendo que uma nenenzinha que estava com a gente também, que teve alta, tinha o mesmo nome dela, tinha falecido. Uau. 1 mês em casa. Ai, gente, que angústia. Eu falei, Jesus, misericórdia. Por que a gente acaba sabendo, que a gente meio se envolve? Mas depois eu vim saber que ela tinha realmente uma doença que ela teria um tempo já determinado e a mãe quis ter a alta, porque ela poderia ter ficado no hospital, porque ela nasceu com uma síndrome, né? E a gente não sabia, porque a gente só via ela cuidando da nenenzinha e não via que ela tinha aquilo e nem sabia dessa informação. Então isso foi bem angustiante também, porque a gente sai bem temerosa, né? A gente que é mãe de UTI, a gente vê muitas coisas, né? Vê muitos vírus, vê muitas doenças, vê bebês entrando porque pegaram pessoas não sendo cuidadosas, né? Eu falo que eu tentei não ser neurótica com a minha filha, mas ela não podia sair de casa antes de 6 meses, era recomendação médica. Eu não poderia receber gente na minha casa. Se recebesse, eu tinha que empacotar a pessoa inteira. E eu obedeci. Eu acho que a palavra aí foi obediência, né? Sim. Porque a gente às vezes passa esse esforço todo para uma pessoa espirrar lá e a bebê, né, passar uma situação difícil. Lógico que com muito critério para a gente também não ser chato demais, né? Mas eu acho que a fase melhor foi depois dos 6 meses, porque aí ela já estava gordinha, já estava tipo mais forte. E aí a situação foi ficando menos tensa, né? Porque ela era acompanhada todo mês, tinha vacina que ela teve que tomar, umas vacinas para prematuros, né? Que a gente tinha que levar para dar, umas vacinas bem específicas. Então, assim, eu digo que foi tenso, foi um período tenso. Até 1 ano de idade foi bem tenso. Depois a gente foi vivendo cada dia de uma vez, de forma vendo que ela estava direitinha, porque você fica esperando ela andar. Ela com 1 ano, ela não batia a palma, não tinha dente. Você imagina, a mãe já normal, já fica, né, de atermo, como eles chamam, já fica tensa. Imagina a gente que tem prematuro, que tem atraso. A minha filha não andava, não tinha os dentinhos. Eu falei, meu Deus do céu. Mas 1 ano e 3 meses, Isabela teve dente, bateu palma, andou. E aí a gente faz, ufa, graças a Deus. É engraçado, né? A gente tem algumas coisas que a gente se apega, né? De datas e de hora, e meu filho precisa. E claro, gente, aí a gente precisa realmente ter cuidado e olhar, mas Deus tem o tempo, né, para os nossos filhos. Cada um Às é de um vezes os jeito. irmãos são em tempos diferentes, né? Às vezes um irmão é mais rápido, a outra é mais... Isso eu tento também sempre falar para as minhas amigas. Eu falo, gente, não se estressem com isso, tem outras coisas muito piores, né? Mas eu acho que também mãe é mãe, né? A Exato. mãe tem as suas experiências, a gente também fica falando para as mães. Ah, não faz isso, ou não faz aquilo. Eu acho que cada um tem as suas experiências, eu tive a minha. Sim. Eu tentava tentava tratar normal, porque os médicos estavam dizendo que ela estava em crescimento normal, tá tudo bem, né? A gente acompanhou, tanto que a pediatra da minha filha, a pediatra dela até hoje, eu até falei, você não vai liberar ela não? Ela, não, só liberar ela com 18 anos. Eu, gente, 18 anos ainda tem pediatra? Ela, não, sou muito apegada a ela, não posso, só com 18 anos. E ela tem as fichinhas da minha filha desde a UTI, olha que maravilha. Ela acompanha a minha filha desde lá do dia da UTI. Então, assim, e eu sou mãe de uma filha só, né? Porque ainda com isso eu não tive coragem de ter filho de novo. Eu não me senti encorajada, porque 2 anos depois da minha filha ter nascido, eu perdi a minha mãe. E a minha mãe foi muito importante também nesse processo.
Então eu falava, gente, você imagina eu passar de repente uma situação similar, eu já com uma filha, né? E sem minha mãe, eu acho que foi um desfalque muito pesado. E aí eu não tive coragem. Então, assim, eu acabo falando, quando a gente tem um filho só, a gente acaba também só tendo aquele olhar, né? Quando você tem mais dois filhos, você até vai vendo, os filhos são diferentes, personalidades diferentes, então você tem um outro tipo de tratamento, né? Aprende tantas coisas diferentes, com uma gestação às vezes é diferente da outra. Então, assim, eu acho que tem que deixar cada mãe viver o tempo mesmo, ou a termo, ou de UTI. Eu sofro com as mãezinhas que levam seus filhos para UTI, porque é um lugar onde é muito doído para a gente familiar, é muito doído. Mas quando sai, é uma alegria muito grande. Que Tem que benção. comemorar tudo. Que delícia, né, Sandra? Eu agradeço a Sandra e a você. E a gente está chegando no final e eu queria pedir para o Matheus preparar as fotos, porque eu queria que você desse esse testemunho, falasse com quem está em casa. A gente tem aí uns minutinhos finais, você vai falando e a gente vai vendo as fotos da Isabela para essa mãe que às vezes está passando por isso, ou que Claro. infelizmente perdeu um filho, mas que está vivendo uma dor que só Deus pode consolar. Então que você mande esse recado. Sim. Vocês, com certeza, a gente não deve nunca desistir dos nossos sonhos, né? Tipo, ser mãe é um presente do Senhor. Eu sou muito feliz de ser mãe da Isabela. Eu queria muito ser mãe de uma menina. Jesus me deu uma preciosidade, uma menina maravilhosa. Então, assim, não, por mais que tenham passado já por algumas situações difíceis, porque eu já visitei muitas mãezinhas, sei a dor que é. Mas Deus tem um plano maravilhoso e Ele tem todo o interesse em agradar e satisfazer o coraçãozinho da gente. Sempre que puder, escreva os desejos, né? Ora, coloca lá o desejo mais profundo e íntimo que o nosso Deus ele tem todo o interesse em estar com a gente e realizar. Que delícia. Mesmo sendo difíceis, né? Mesmo em tempos difíceis, mas Ele está com a gente. É a gente lembrar, né, que ainda que a gente esteja no vale da sombra da morte, Ele está com a gente. Ele é soberano e Ele faz tudo, né? Ele pode tudo. Porque para Ele não há impossíveis. Eu não estou conseguindo ouvir se a gente consegue ou não passar as fotos. Deixa eu ver, porque a gente tem uns minutinhos. Vai passar as fotos. É bom que a Marcinha comenta pra gente. Eu já tô íntima, já tô chamando de Marcinha, tá? Pode me chamar, só me chamam assim. Só chama ela de Marcinha. Eu sou mais conhecida de Marcinha do que Márcia. Então já tô na intimidade. Então Pode vamos ver as fotos. Vamos ver as fotos. Vamos. A Isabela, ela aí devia ter uns 6 aninhos, muito pequenininha ainda, olha, bicuda. Esse foi o casamento agora em janeiro da minha sobrinha, que ela foi dama. Ela pequenininha, aí ela devia ter 1 aninho e meio. Ela comendo a papinha, tudo dela foi um pouco demorado. Aí foi quando a gente foi visitar as princesas, né, que nessa idade, quando ela foi madrinha de casamento. Olha que linda a minha filha, gente. Demais. Esse foi no casamento da Renata, da filha da Sandra. Quando ela casou, a gente estava toda arrumada. Olha ela, pinguinha. Desde pequenininha, minha parceirinha. Aí ela muito miudinha também. Acho que ela nem tinha... ela fez ginástica olímpica. Olha que coisa fofa. 3 anos ela foi fazer ginástica olímpica. E ela posou para umas fotos. Adorava a pulseira. Adora se arrumar. Toda arrumadinha, linda. Olha só, modelo, modelete. Ih, ela vai ficar doida vendo essas fotos. Muito cabeluda. Ela vai. Muito cabelo dos cabelinhos cachadinhos.
Ela é muito. Aí foi uma campanha que a gente fez para maternidade de prematuridade, que elas queriam que tirasse foto dela quando ela era prematura e quando ela ainda com a idade que ela estava. E aí isso foi feito uns quadros na UTI para que as mães pudessem ver os bebês de UTI e como eles ficaram. Foi uma ação muito linda na maternidade, no dia da prematuridade. Linda. Linda demais. Você acha que ela é babona? Tem que ser, né? Tá muito. Ó, ela ainda é jogadora de futebol, gente. Olha Uau. aí, prematuro também tem muitos talentos, Tem inteligentíssima, mesmo. muito Gabarita bom, nas provas. Que coisa muito mais linda. inteligente, tira todas as notas. Eu acho que o prematuro, ele faz a gente sofrer, mas ele vem assim com um tempero especial. Eu falo pra ela, você veio com um tempero muito especial. A gente passou esse tempo lá juntas, ela me provou o quanto também ela era minha parceira, né? Porque se ela também não tivesse comigo, a gente não conseguia. E graças a Deus tá aí, toda linda. Que coisa linda. Alegria da gente. E a gente tem que terminar, infelizmente. Eu tô olhando aqui o tempo. E Bom. agradecida a Deus pela sua vida, pela vida da Isabela, por esse testemunho tão lindo, Marcinha. E que Deus continue te usando e te levando a lugares e para mães que precisam receber Amém. essa mensagem. Porque Amém. nós temos um Deus que faz impossíveis. Eu não sei o que você está passando, nem sei o que está esperando que Deus tem para sua vida, mas nós sabemos quem é o Deus. Nós sabemos para onde você pode correr. Nós sabemos o que Ele pode fazer. E ainda Amém. que a resposta seja não, Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo toda a autoridade sobre as nossas vidas. Então, minha irmã, nunca se esqueça que é nele e para ele que você tem que correr. E que tem um lugar lindo e especial, cheio da graça dele para nós mães, porque é um belo lugar. Na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo. Até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.